dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que nos escuta no Contando as Favas. Eu sou Fábio Vasconcelos e sempre comigo está o meu amigo Marco Jacobsen e na produção e na edição, Gilceone Moraes. Hoje nós vamos trazer alguns assuntos dessa semana que são interessantes, outros polêmicos, outros são ligados ao futuro, ao que nos aguarda por aí. Eu queria hoje desafiar o Marco um pouco sobre algumas tendências que a gente pôde acompanhar na última semana do Oscar. Tudo bem, Marco? Olá! Como tu mesmo disse, um cumprimento anacrônico? Anacrônico. Ah, gostei dessa palavra aí. Satisfação estar participando de mais uma edição do podcast. Obrigado por você estar consumindo o nosso conteúdo. Lembrando sempre de divulgar, compartilhar, criticar, nos ajudar aí a fazer um podcast cada vez melhor, né? Contar as favas não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Elas já estão aí, não precisam ser contadas. Exatamente. Mesmo. E retomando aí o que tu me perguntou... Deixa eu só abrir um parênteses em relação a essa questão do Contando as Favas. E você que tem interesse de nos seguir e nos ouvir e quer também compartilhar esse interesse com outros... Se você for hoje lá no Instagram, no nosso perfil, @contandoasfavas, você vai ter na bio um link que vai lhe levar a todos os acessos a das mais diversas plataformas de podcasts. Então, é um convite que eu faço a você, que você possa compartilhar também. Esse link que está na bio é bem completo e deixa você com acesso a todas as plataformas em que nós estamos inseridos. Bora, meu amigo Marco? Bora lá. Importante aí fazer um merchan do nosso conteúdo, né? Vamos, como a gente conversou aí no podcast semana passada, aí, o número 3, que vocês devem ter curtido, ouvido aí, seja lá qual foi a atividade que você estava fazendo, consumindo o nosso conteúdo, a gente deixou um gancho, né, Fábio? Deixamos um gancho. O gancho era... Como diz um amigo meu, a lure. Uma isca. O pessoal ir atrás, né? É a questão aí a definição do Oscar, né? Oscar 2020. Alguma surpresa pra você, não? Pra mim, sim. Eu não esperava. O melhor filme fosse Parasita. Sério? Sério. Seríssimo, de verdade. Tava esperando o filme... Americano. 1917? 1917, história de casamento. Interessante. Já estava sendo anunciado... Ele já vinha, na verdade, esse filme já vinha sendo... sugerido como além de premiado como diretor, né? Em algumas outras edições aí de premiação para cinema, ele vinha sendo cotado como um filme favorito a ganhar o Oscar também, o melhor filme. Direção, roteiro e melhor filme, foram os 3 que eles ganharam. Sim. Mas eu acreditava que a academia ia manter a tradição. Até por uma questão comercial, sabe? Pois é uma coisa a se levantar, Marco, porque o que é a tradição hoje para a Academia de Cinema e Arte, né, de Hollywood, a Academia de Cinema e Ciência Academia de Ciência e Arte de Hollywood. Está tudo mudando. Eles têm hoje, eles nunca dizem o número exato dos membros da Academia, eles nunca dizem, mas segundo eu procurei me informar, são mais de 5.500 membros. Nossa, é bastante. É bastante. E, curiosamente, essa ideia de tradição e conservadorismo do pessoal que faz parte da academia, ela estava começando nos últimos anos a incomodar um pouco. Até na forma como se julgava alguns filmes, na forma como se apontava o caminho e as tendências para premiações. E foi em 2017 que eles abriram para novos membros participarem. E ou você é convidado por alguém que já é membro, ou você é automaticamente integrado à academia se você é indicado ao Oscar. Será que é um grande grupão de Whats? Não sei se tem grupão. Curiosamente, alguns brasileiros aí que já participam. O Rodrigo Santoro, por exemplo, é membro da academia, né? Mas em 2017, quando eles abriram para uma nova quantidade de pessoas fazerem parte da academia, entraram mais de 750 novos membros. É um número bastante considerável. Isso tem um peso, né, no que tange a questão de premiações, de tendências, né? Eu acho que talvez esse seja um dos fatores de, pela primeira vez, um filme estrangeiro ter sido premiado
né? Nos leva a crer que sim. Mas tu não acha que existe um pouco de hipocrisia na academia, hipocrisia histórica, assim? Os caras vão com vestidos, assim, as mulheres vão com aqueles vestidos, por exemplo, houve uma que foi com vestido protestando lá em uma determinada área do vestido dela, tinha nome de mulheres que teriam sido esquecidas por indicação, diretoras que tinham sido esquecidas. Eu vi. Né, de serem indicadas, esquecidas entre aspas. Então, assim, para homenagear aquelas mulheres, um cara que durante anos abusou sexualmente, por exemplo, de mulheres, né? Durante anos abusou sexualmente de mulheres, um grande diretor, né? Eles nunca moveram uma palha para tirar o cara do negócio. Nas bastidores todo mundo sabia que ele fazia isso. Até que uma teve coragem de fazer uma denúncia, então todo mundo veio atrás. Não, me parece que tem agora tá com a modinha de revestir novamente aqueles vestidos de gala, né? Pois é, Fábio, mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui, como uma pergunta capciosa. Isso invalida o talento do diretor? Não, eu não. A questão, assim, quando eu falo em hipocrisia, eu quero dizer o seguinte: se a ética e a moral, essa moral tão escorregadia que é a moral americana, né, fundada lá pelos pioneiros, né, ela realmente faz parte desse cenário, então não se está se julgando, não está se apresentando, não se está fazendo uma grande propaganda de um cenário só de moralismo, né? Claro. E só de questões técnicas, né? E me parece que aí é onde cai muito um discurso meio hipócrita. Aí o ator, a atriz vai lá na frente, o diretor, e começa a fazer aqueles discursos. Nós temos que proteger a Amazônia, né? E não foi o caso dessa vez, mas... já aconteceu. No Globo de Ouro, por exemplo, falaram... No Globo de Ouro, que é uma premiação que antecede o Oscar, que também é para cinema, né? Falaram muito do incêndio da Austrália, da morte dos koalas e tal. E agora, dessa vez, foi a Natalie Portman. Natalie Portman que trouxe um vestido cheio de nomes de diretoras que não foram indicadas esse ano para o Oscar. Bom, o vestido é dela, né? O vestido é dela, claro. Mas eu achei muito mais bacana, agora eu não vou me recordar o nome dele, mas teve, se não me engano, um diretor que foi com um blazer homenageando Kobe Bryant, né? Sim. Ele foi com o blazer com as cores do Los Angeles Lakers e com o número 24. Eu acho que ali, na verdade, ali o tapete vermelho, acho que é o lugar mais visto do mundo naquela semana ali, né? Você tem uma ostentação. Inclusive a Billie Ashley tava lá com uma roupa acho que era da Coco Chanel. Coco Chanel. Que parecia um pijama, né? Ela inclusive tá ditando moda, né? A menina. Quando eu olhei aquela roupa, o que eu entendi foi assim, ó. Eu estou dormindo na sessão... Parece um pijama, né? É um pijama que, eu vou dormir aqui na entrega do Oscar. Mas quando a gente olha para aquele cenário do tapete vermelho... Porque é o que a vermelho, juventude desse hoje em dia faz, né? Na verdade, quase pouca gente acompanha o Oscar. Mas Oscar. quando é um vestido desse, é isso que eu falo. Se fala tanto dessa questão assim de... por exemplo, a questão do meio ambiente, a questão de você não usar questões do extrativismo da natureza. Cara, tem vestidos ali extremamente caros, né? Suntuosos. Exatamente. Agora, o que é que elas estão fazendo? Algumas delas estão vestindo vestido novamente, né? Ou seja... Reciclando o uso do vestido. Aquele vestido foi usado quando eu ganhei tal coisa. Aí ela pega e repete o vestido para dizer que é uma boa menina. Né? Bom, para nós não ficar também falando aqui de moda, né? O que a gente pode resumir da semana do tapete vermelho aí é que o branco tá em alta. É verdade, você tá sabendo, né, Gabado, né, cara? Foi a minha esposa que falou isso pra mim. Mas né? São os olhos do mundo inteiro estão ali, eles aproveitam a oportunidade para ditar tendência. E me chamou a atenção essa questão. Essa questão. Talvez essa tendência venha pela quantidade de novos membros que a academia tem hoje, né? Mas a grande questão que já vem do Oscar passado, não desse ano, mas do ano passado para cá, é essa disputa que está acontecendo agora entre aqueles que acham o streaming
o que veio para chegar, né? Que é algo que, vamos dizer assim, pode ser contestado, não é algo feito para telona, é algo feito para telinha. Telinha, né? Exatamente. E versus as grandes produções que são feitas para o cinema. Né? É verdade. Esse ano, por exemplo, a Netflix teve mais indicações do que todos os outros estúdios de cinema. Teve 24 indicações, apesar de ter ganho 2 Oscars. Sim. A segunda foi a Disney, com 23. A Sony Pictures foi a terceira, com 20. Então, assim, ela ganhou disparado em termos de indicações. E tá aí o Steven Spielberg protestando já há algum tempo sobre isso, dizendo que não existe aceitar isso como filme, né? Algo que é feito para a TV não pode ter a mesma consideração da academia para quem faz filme como ele faz, né? O Martin Scorsese vai dizer que os filmes dele não dá para ser streaming, nunca vão ser, porque são 3 horas de filme, ele também não concorda, mas a grande maioria está aí indicando, né? E esse ano foi esmagadora a questão. O que é que tu acha sobre isso aí? Eu acho que esse novo advento aí do estúdio, vamos dizer assim, né? O estúdio Netflix de produção de conteúdo, ele é de certa forma mais democrático, né, cara? Além de ser democrático, é assim, ó, ao meu ver, e se eu tivesse que apostar, apostaria, que ao longo dos próximos anos, cada vez mais o streaming vai tomar conta das indicações do que os próprios estúdios. Por quê? Porque o investimento sim. é muito grande. E assim, a guerra... Em algum lugar se encontrou mais dinheiro do que em Hollywood, né? Boa colocação essa. Hollywood sempre foi uma indústria muito rentável, né? Isso. Você pega ali, por exemplo, Jurassic Park, só para nós ilustrar. Avatar. Nossa, Avatar também. Teve outro ainda, Bruxa de Blair. Meu Deus. Sabe como é que é a história do case da Bruxa de Blair? $100 mil custou pra fazer. Foi uma das maiores arrecadações de bilheterias de Hollywood também. Gerou milhões. Um retorno absurdo de investimento. E foi um filme extremamente barato de fazer. Já olhou Bruxa de Blair o primeiro? Já. É só a câmera, né? Só a câmera. É só a câmera e um monte de imagem. Um baita roteiro. Uma boa história. A música é muito boa também, que envolve. Mas a produção em si custou pouco. E agora no streaming, né? Ele naturalmente tem mais recurso aplicado, tem mais capital disponível, a produção tem mais qualidade. Acho que... E a Netflix está investindo pesado. Não. E assim, vai vir vários, outras ainda, né? A HBO naturalmente vai vir também. É que a Amazon, né? A Amazon também, com a Amazon Prime. É que esse pessoal ainda não pegou pesado. Mas a na criação de Netflix conteúdo. já está pegando pesado, tu não acha? Netflix sim, porque ela já... Esse ano ela entrou para detonar mesmo. Só que aí que tá, a Netflix é a pioneira. E os pioneiros nem sempre ficam no mercado depois. Eu tenho uma visão sobre isso aí que eu acho que qualquer pessoa teria se avaliasse com um pouco mais de cuidado, que é a democratização do cinema através da Netflix. Quando um filme é feito na Netflix, feito para o streaming, ele em pouco tempo está sendo acessado por mais de 100 milhões de pessoas acessam isso no mundo. Quando que um filme vai passar nas salas de cinema com essa quantidade de pessoas assistindo em poucos dias? Te entendo. Né? Quando que uma pessoa que está no interior de uma cidade, né? Já está num distrito de uma cidade do interior do Brasil, pode ter acesso a um filme de qualidade se não for através de um streaming, né? Na cidade dele não tem cinema. Então, assim, uma forma de democratização e de distribuição muito mais intensa, talvez talvez não chegue naquilo que a gente se acostumou quando era a época do videocassete, né? Quando você não assistia o filme no cinema. Tinha que esperar na locadora, né? Esperar na locadora. Muitos filmes não passavam aqui no Brasil, me lembro muito bem disso. Talvez vocês que são mais novos que eu, mas eu me lembro que tinham filmes que não chegavam realmente aqui no Brasil e a gente esperava chegar na locadora para assistir, né? Hoje você tem condições de ter isso dentro de casa, né? Com a qualidade que a Netflix faz. Filmes premiados como esses filmes que foram indicados para o Oscar, né? A História de Casamento teve a melhor atriz coadjuvante, por sinal, maravilhosa atriz, né? Muito bom. E o papel dela realmente faz a diferença no filme. Ela, quando entra, dá uma rouba outra dinâmica, né? Dando spoiler aqui para quem não assistiu ainda, ela, quando entra em cena, ela rouba. Ela rouba a cena, sem dúvida. É um filme que poderia ser
é uma peça de teatro tranquilamente, né? Porque a atuação dos atores... É um filme de muito diálogo. É, de muito diálogo. E é muito bem feita a maneira como é narrada a história, né? Como é construída as amarrações. Né? E ela realmente, a atriz coadjuvante realmente entra de solo. O que é que tu achaste aí do Democracia estando presente lá, o Democracia em Vertigem lá? Chegou a ver a Petra lá, circulando pelo tapete vermelho? Desfrutando dos dividendos da Andrade Gutierrez. Cara, né? eu não sei quem era o cidadão que estava com ela ali na equipe, ali, o pessoal, eu acho que devia ser o produtor do filme, alguém que estava ali acompanhando ela, e mais uma índia. Eu vi uma foto na internet dela no tapete vermelho com um papelzinho lá, protestando contra os incêndios da Amazônia, e a Índia protestando contra a questão do povo dela. O papelzinho dela, se eu não me engano, era Quem Matou Marielle, o da Índia era a nossa luta é sua luta, em inglês, né? E o do cara era para parar de devastar a Amazônia. O cara usando um boné do MST, meu amigo. Eu vou te falar, independente de qualquer coisa, de qualquer lado que você esteja, eu tive vergonha alheia, meu amigo. Como é que você pega essa imagem, cara, coloca pro mundo todo? Deus. Como é que você pega um negócio desse, bota um boné do MST? Bom, enfim, cada um com seu cada qual, né? Mas tava lá, né? Tava lá. Eu achei realmente, já tinha assistido Democracia em Vertigem, e achei realmente que o filme, não sei se você teve a oportunidade aqui também na Netflix de assistir, o Vencedor, o documentário Vencedor. Eu ainda não assisti. Eu assisti, eu achei que, eu já achava, no podcast passado eu afirmei isso. Que ele era muito mais peso, e tinha muito mais peso, assim, em termos de documentário e extremamente atual naquilo que vem o resgate da economia americana. Né, essa ideia da indústria chinesa dentro dos Estados Unidos, que é choque cultural, né? É a American Factory, que é uma empresa de para-brisas automotivos, né? Isso. Empresa automotiva que produz para-brisas para carros. Interessante. Um filme também que eu achei muito bom é o Ford versus Ferrari. Esse eu não vi. Recomendo. Netflix também, né? Netflix mais também, um, né? É mais um. Que é a famigerada corrida que teve as 24 horas de Le Mans, quando a Ford decidiu bater a Ferrari nessa disputa. E aí construiu o Ford F40. Que até é um sonho de consumo, né, de muita gente. F40. Que é lindo. Tem no Brasil, inclusive. Aqui no Rio Grande do Sul. Eu viajei esse final de semana aí pro litoral e acabei podendo ver um. Tá andando? Andando. Pra tu ver, né? No Rio Grande do Sul tem gente bem. Bom, mas enfim. Brasil representado esse ano, né? Tivemos aí essa disputa da Netflix com o cinema de alguma forma. Acredito que hoje Hollywood só ganha nos filmes de heróis hoje, né? Nas superproduções aí das franquias, né? E essas franquias, na verdade, alguns protestam porque essas franquias têm esvaziado o cinema de arte, né? Então você tem a franquia da Marvel, você tem da DC Comics. E aí alguns desses grandes diretores falam mal desse tipo de filme, né? São invejosos, eu acho. E melhor ator, o que tu achou? Surpreendeu? Olha, eu achei que tava bem. Eu gosto mais, eu gosto mais da tônica. Acredito mais que a tônica do melhor ator coadjuvante, que seria o do Brad Pitt, ela me é mais cara, porque já fazia um tempo que esse cara merecia um Oscar, né? Já fazia um tempo que o Brad Pitt... Tava que nem o Leonardo, acho que era uma dívida que a academia tinha com o cara. Eu disse que até... Em Troia ele já tinha que ter ganhado. Sete Macacos, o Troia. Ele tem vários filmes, o caso de Benjamin Button. É um filme muito bom também. E ele já vinha, né, se arrastando. Alguns diziam que é a síndrome Leonardo DiCaprio, né? O cara passou vários e vários anos. Mas aquele filme que é o Caçador, né, que o Leonardo DiCaprio ganha como melhor ator. Ele ganha como melhor ator, O Regresso. O Regresso. Isso aí, que ele tá... Ele sofre mais do que sovaco de aleijado, né? Meu Deus do céu. Aquele filme, pra mim, não é o melhor filme dele.
Me pareceu muito mais uma dívida. Uma dívida. Do que a... Tu acha que dessa vez com o Brad Pitt foi uma dívida também, não? Não. Eu assisti, Era Uma Vez em Hollywood, e ele faz uma atuação impecável no filme. E principalmente a cena final, né, pra quem não assistiu, vou dar um pequeno spoiler aqui também, não vou dar não, vou deixar pra quem olhar. Mas a cena final, que é uma luta, é fantástica. É fantástica. Eu já em contrapartida em relação à premiação do melhor ator, eu acho que eu não entendi muito bem o discurso dele porque eu não conheço a história dele, do Joaquin Phoenix. Mas me parece que ele realmente é um cara complicado de se trabalhar, né? E alguns narram a ideia de que ele lá nos bastidores do filme deu muito problema para chegar naquele resultado. Porque o cara emagreceu muito, o cara entrou no personagem, disse que até Robert De Niro, num determinado momento da filmagem, pediu para deixar ele sozinho, ter compreensão com ele, ser mais tolerante, porque ele estava sofrendo por causa do personagem, por causa do quanto ele perdeu de peso. Isso aí é a maldição do Coringa. E ele, meu amigo, brincadeira, o cara realmente... a atuação dele é mais forte do que a própria história do filme, né? Exatamente. Né? Se você me contar a história, você talvez leve 30 segundos para contar a história do filme Coringa. Mas você vai sempre lembrar de como foi que ele arrasou em determinadas cenas. Né? Aquela da escadaria, por exemplo, fantástica. Né? Diz que aquela escadaria no Bronx, né? Nova York. É, isso mesmo. E algumas pessoas estão dizendo que aquela escadaria já virou ponto turístico. Verdade. Eu vi até algumas pessoas que são vizinhas da escadaria, moram do lado, né? E assistiram a cena do filme ao vivo, quando ela estava sendo gravada. Que legal, cara. Imagina. Tu sabes que o Bronx, a semelhança de alguns lugares no mundo, passou por um processo de revitalização urbana, né? A área, houve investimento privado e público e a área foi totalmente revitalizada, né? Uma área que no passado, lá em Nova York, era sinônimo de violência, sinônimo de decadência, enfim. É um bairro de característica negra, né? De afrodescendentes, que tem toda uma cultura própria. E agora com esse processo de revitalização, alguns defendem, inclusive, que lá não foi feita uma revitalização, foi feito um processo de gentrificação, que seria uma forma de fazer uma intervenção com interesses ligados ao capital, ou seja, empresas vêm, investem dinheiro naquele local ali, aquela parte decadente e aquelas pessoas que moravam ali, elas são empurradas para fora daquele espaço e o espaço adquire um viés de capitalização de recursos, enfim, tem um retorno econômico para a cidade, mas para aquelas pessoas ali não, né? Aquelas que saíram. Não sei se no Bronx aconteceu isso de uma forma integral. Eu acredito que não, porque eu acredito mais num processo de revitalização urbana que valoriza aquela área, dá nova vida àquela área, né? Do que uma ideia de gentrificação acontecendo ali. Mas, só por curiosidade, falamos nessa questão da escada, está sendo agora um ponto turístico. Eu me lembro que um irmão meu que teve recentemente no Bronx, ele foi cuspido. Poxa! Ele estava andando na calçada e passou um cidadão que certamente era um morador da área, né, protestando contra a presença dos turistas ali, porque agora, com a chegada dos turistas naquele local, muitos dos moradores do Bronx se sentem invadidos. Claro, perdendo seu espaço. Perdendo a sua maneira de ser ali, vendo aquele ambiente sendo transformado de uma forma que talvez ele não entenda que seja mais o bairro dele. Cara, o cidadão passou por ele na calçada, cruzou com ele. Quando ele passou pelo cidadão, o cidadão deu um cuspe nele. Lamentável. E ele não pôde fazer nada, olhou pro cara e o cara passou falando em inglês lá e xingando ele, aquele inglês lá bem esse americano aí deu uma de José de Abreu, né? mas olha, cara, e é interessantíssimo essa... E o filme, o cinema tem essa capacidade, né, de transformar, inclusive, espaços, né, como transformou. Com certeza. Os locais de gravação de Harry Potter são alvo de inúmeras viagens de crianças e adolescentes que querem conhecer onde foi gravado Hogwarts, enfim, os locais. Senhor dos Anéis também, eu sei que criou um turismo na Nova Zelândia, né? Para conhecer lá onde eram os locais de gravação. Então, o filme ele tem capacidade de mudar os paradigmas, né?
O próprio aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente viveu uma coisa muito parecida, foi com o Quatrilho, né? Quando o Quatrilho estourou, fez muito sucesso, trouxe muito turismo ali pra Serra Gaúcha. Sim. Visite os locais onde foi filmado o filme O Quatrilho, etc. Tem essa força. Tem uma história bem interessante. Você já ouviu esse filme? Já. É um jogo de cartas, Quatrilho, né? E aí ele faz uma... Não, e no final, daí a história de amor, ela em vez de a história do filme seguir porque são dois casais, né? E aí a mulher fica com o marido da outra, né? Sim, é a semelhança com um jogo de cartas, exato, que é Quatrilho, isso né? mesmo. Tem essa troca de cartas. Isso, e aí, só que aí é que tá, aí é que o filme é muito interessante, porque o diretor, ele em vez de seguir com a história do amor, né, que o casal foge embora de trem, o casal apaixonado, o diretor segue a história com o casal que ficou. O homem traído e a mulher abandonada. Isso. E aí é fantástica a dinâmica. Vale a pena assistir, né? Vale a pena assistir. É um filme muito bom brasileiro que vale a pena assistir. E a história, Glória Pires, eu me lembro. Glória Pires. E a dinâmica que segue ali é muito interessante. Que dá a característica da região desse povo ali, né? Da primeira colônia de imigração italiana. Isso. Mas falando nessas questões assim, ligadas à Netflix e ao que é o poder que a tecnologia agora está trazendo, me incomoda algumas coisas que a gente vê a respeito do conservadorismo, já que Hollywood conservadora está né, enfrentando agora essa nova contemporaneidade da Netflix. Essa ideia que surgiu agora nesse final de semana passada, nesses últimos dias aí, do Lula falando, talvez tão conservador quanto ele nunca foi, falando sobre a dificuldade que ele tem com a uberização do trabalho. Eu trouxe a frase da semana, inclusive, que eu escolhi essa frase da semana, ser a frase dele. A frase que ele diz lá no discurso. Vamos lá para a frase da semana, então. A frase da semana que é dele, que é feita quando ele fala nos 40 anos do aniversário do partido, né? De 40 anos. E eu queria trazer para vocês aqui a frase da semana, que é uma frase do discurso dele, né? A frase não é mais ou menos, não, é literalmente assim. A verdade é que estas pessoas estão regredindo nas conquistas que imaginavam ter. Trabalho por aplicativo. É o ser humano sendo tratado da forma mais canária possível, em nome de uma palavra chamada empreendedorismo individual ou flexibilização. O nome é sofisticado, importante, porque as pessoas têm orgulho de dizer isso. Você não vai ter mais emprego e vai ser chamado agora de microempreendedor. Ex-presidente Luiz Inácio da Silva contra a uberização do trabalho ou do emprego. Esse processo, obviamente, de uberização é um termo usado assim de uma forma informal, não tem nada a ver com a empresa Uber, né? Mas é todo o trabalho que pode ser ter como ferramenta, né, no seu trabalho um aplicativo, ou se utilizar através de um serviço mobile, né? E o que é que tu achou dessa frase dele aí? Ele está muito conservador ou isso aí é jogada? Frédéric Bastiat é um autor, um economista francês, que fala uma frase que eu acho que cai bem nessa fala aí do presidente Lula, que é o conceito do que se vê e do que não se vê. O que a gente vê é ele defendendo o trabalhador, né? Preocupado com o que ele diz que seria a uberização do trabalho. E o que não se vê aí é a preocupação dele com os esvaziamentos dos sindicatos, com os esvaziamentos das centrais únicas de trabalhadores, com o esvaziamento da forma como eles encararam os trabalhadores, né? Sempre como massas de manobra. Então ele está muito mais preocupado com esse esvaziamento e com essa perda de base de apoio do que realmente com o bem-estar ou o desenvolvimento econômico das famílias e das pessoas. Na minha visão é isso. Tu sabes que o que tem me causado assim uma certa impressão negativa, né, por parte de ambos os lados nessa polarização, é que me parece que os discursos estão cada vez mais fragilizados. É verdade. Tanto do lado do governo hoje, né, quanto... E aí vamos citar as frases da semana também agora, falando um pouco sobre o que foi falado pelo ministro da Fazenda, né?
E quanto um Lula hoje que fora aí do, vamos dizer que ele esteja aí fora do descontextualizado em relação ao seu partido, né? Ele tem falado coisas que são totalmente, como é que eu posso dizer isso? O Lula tá perdido, cara. Até as falas completamente... Eu acho que isso é para chamar atenção para ele, frívolas, né? Inclusive, em algum momento. Muito né? bem colocado. Você olha para um discurso totalmente perdido. Né? Ele não... Descontextualizado. Este seria o momento dele falar coisas extremamente coerentes, até em relação, por exemplo, à autocrítica. A autocrítica do partido, que me parece que alguns petistas estão pedindo que ele faça essa autocrítica. E, obviamente, que ele não... Talvez tenha receio de fazer uma autocrítica, porque aí ele possa fazer uma confissão ao invés de uma autocrítica, né? Mas, que é um perigo. Mas talvez um discurso de em que foi que nós erramos. Em que foi que nesse tempo que passamos no governo, enquanto status quo, enquanto situação, em que foi que o PT errou, em que foi que a esquerda brasileira errou, seria extremamente coerente estar vendo um discurso maduro da parte do Lula falar sobre isso. Aí não. Nesse momento que ele poderia estar falando sobre isso... Ele ataca mais. Ele ataca e ataca de uma forma estabanada, falando de uberização, que você não deve ser... desfavorecendo a ideia de microempreendedorismo num país. Que eles mesmos criaram, né? O microempreendedor individual foi uma criação dos governos petistas, né? O processo que, diga-se de passagem, foi uma das coisas boas do governo. E para quem não sabe, o processo de uberização ele é mundial. Inevitável. É inevitável. O mundo hoje se conecta dessa forma. Não é à toa que você sai hoje do Brasil para passar um tempo em Paris, você vai tudo no aplicativo. Vai no aplicativo. Né? Da passagem à comida. Da passagem à comida, à estadia. Né? Então, falar sobre isso, eu não sei para quem ele está falando. Me parece que tem ainda gente querendo ouvir esse tipo de coisa. Quando, na verdade, todos no Brasil queriam ouvir em que foi que nós erramos. Exatamente. O que é que a gente podia ter feito de diferente que fez errado? Me parece da próxima vez a gente acerta, porque a gente vai fazer assim. Nesse ponto, na esquerda, o Ciro Gomes já entendeu muito mais esse contexto. E ele mesmo fala dessa autocrítica, e ele mesmo cobra do PT também essa autocrítica, que não faz, né? E eu não vejo que vai ser feita. Então, ao meu ver, isso politicamente continua a enfraquecer o próprio partido deles, né? E também enfraquecer o próprio discurso da esquerda e o espaço que eles poderiam ocupar. O que também é bom, né? Porque quando a gente tem governos de esquerda, inevitavelmente a gente também sofre grandes retrocessos, ao meu ver. Sim, isso é uma opinião tua, claro, tem que ser respeitada. Eu acho que a democracia ela é muito marcada por isso, né? Por esse início e fechamento de alguns ciclos. Eu acho que sempre vai haver isso. Vai ter tempos em que o governo vai estar na esquerda, vai ter tempo que o governo não vai estar com a esquerda, vai estar com centro-direita, vai ter um tempo de mais conservadorismo. Acho que a democracia ela nos chama para isso. Ela nos chama para ter... É o melhor que nós temos até agora. É o que temos, é o que está aí, né? Agora, eu me lembro de uma fala que eu não sei agora, não estou lembrado quem foi que falou, que é mais ou menos aquela história. Me parece que quando a bola é do outro, a turma vamos furar. A turma não quer jogar, a turma não quer jogar, só joga se a bola for sua. Exato. Né? Exatamente. Né? Se a bola não for minha, eu não jogo. Se a bola for do outro, né? Então é muito complicado isso aí. Só que nesse momento, eu acho que tanto o Lula poderia estar falando coisas mais maduras nesse sentido, e aí eu acho que tu está dizendo aí que o Ciro, de alguma forma, deu alguns passos à frente. Exato. Né? Fazendo uma autocrítica, o que é que a gente pode acertar para, nas próximas vezes, a gente realmente não cometer os mesmos equívocos, enfim. Quanto do lado de quem está hoje na situação, em alguns momentos, se perde, né? Se perde. Com certeza. Se perde, eu não sei se é aquela história assim do ajuste, da acomodação das coisas, né? Eu nunca fui presidente, então eu estou aprendendo a ser presidente. Eu nunca fui ministro da economia, me parece que eu estou aprendendo a ser ministro da economia. Eu não sei até que ponto eu sou técnico e até que ponto, por ser técnico, eu não sou político. É uma seara nova, né? Essa semana o Paulo Guedes falou duas coisas muito próximas aí em termos de dias. Num determinado momento chamou o funcionarismo público de parasitas. De parasitas, né?
Depois Eu acho que ele não se referia aos funcionários, mas ao serviço, né? Eu acho que tu mesmo falou isso também, né? Eu falei, com certeza quem tá lá dentro do serviço público, qualquer que seja a instância, sabe do que ele está falando. Exatamente. Sabe que existem pessoas que se usufruem realmente de serem funcionários públicos e estarem naquele sistema, né? Mas a forma como ele usa para falar é medonha, né? Aí, poucos dias depois, ele fala sobre essa volatilidade aí do dólar, né? Que agora deixou a volatilidade para subir em cima de uma fala dele. Claro, ele está preocupado no controle dos juros e não com a questão da retórica? Ele está preocupado com o controle do... Mas quando ele vai falar do dólar, eu até entendo o que ele está querendo dizer. Quando ele diz que uma empregada... Tem que entender o cargo, né? Mas aí o cara vai dizer que viaja menos, porque até empregada doméstica estava viajando para os Estados Unidos para ir para Disney. Quer dizer, meu amigo... É ruim, né? É ruim, né? É ruim, na verdade. Que bom que a empregada tá indo também, né? Não, tem que ir também. Tem que ir, né? Agora, como é que um cara fala um negócio desse? Resumindo, né? Hoje, que nós estamos gravando hoje, não, quinta-feira, o dólar já subiu por causa dessa fala Exatamente. dele. O pessoal já está testando o Banco Central, né? Já está começando a testar, né? E aí uma fala de um ministro da Economia falando dessa forma mexe com a alta do dólar. Quer dizer, tem alguém que tem que chegar para esses caras aí e dizer, amigo, quer falar, ou tu liga o microfone e fala no cafezinho, ou tu deixa de falar de improviso, porque tá vindo muita coisa na tua cabeça, tu tá falando besteira, né? Não sei o que é que tu acha disso aí. Pois é, empregada na Disney ou em Foz do Iguaçu, os dois lugares são bons de passear, né? Claro, né? Mas a fala realmente do ministro não caiu bem e ela, de certa forma, o cara, como tu disse, né? O cara fica no misto entre técnico e político. Eles ainda estão nessa seara de aprender e de entender o papel deles, tanto ele como... O Moro já parece bem mais polido nesse ponto. Já parece que já entendeu a importância do contexto, das palavras. O juiz fala pouco, né, Marco? Muito bem. Se eu vi numa comissão, ele arrebentou, cara. Isso foi muito bem. Menos e foi muito bem. Agora o Guedes aí tá aprendendo. Ele, às vezes, ele é muito passional e vai muito visceral também. Parece o chefe dele. E tem uma inspiração, né, que é o chefe, né? Mas é isso, então, são essas as tendências que nos fazem preocupar diante das falas desse pessoal. Agora nós vamos para o nosso Quinhão Cultural e pedindo a vocês escusas pela ausência do nosso Marco aqui no Quinhão Cultural, porque ele teve que se ausentar no momento aqui por um compromisso pessoal. Na verdade, foi fazer atender a um chamado aqui de urgência, por isso já deixamos para você aqui as nossas sugestões, né? E aí eu vou trazer, aproveitando a oportunidade que estou trazendo sozinho, vou trazer duas sugestões. Uma delas é de um filme que está considerado aí por alguns dos críticos de cinema como na lista dos 20 melhores filmes da década. E é um filme que você pode encontrar na Netflix e eu vou indicá-lo para você que gosta de comunicação, você que gosta de as diversas formas que você pode interagir com seu interlocutor. O filme A Chegada. A Chegada, que tem como protagonista Amy Adams, aquela que foi a namorada do Super-Homem, a última namorada do Super-Homem aí. Tem alguns filmes, é uma inglesa, tem alguns filmes que ela já fez aí como protagonista. Esse filme eu achei um filme de alta profundidade, espetacular. Mais ou menos assim a história de uma espécie de alienígena que chega à Terra com as espaçonaves que se espalham pelo mundo e o filme parece que é uma sutil metáfora entre a nossa capacidade humana de se comunicar com um desconhecido.
Então ela, como é uma filóloga e estuda as maneiras como nós nos comunicamos e formulamos novas linguagens, ela vai tentar decifrar uma forma de se comunicar com essa turma que está chegando na Terra, esses alienígenas que estão chegando, até encontrar uma linguagem comum, algo que possa fazer com que eles se comuniquem com seres humanos. E o filme vai te levando numa sintonia onde cada vez mais você fica curioso para saber o que é que eles estão fazendo ali, os extraterrestres, e de que forma ela vai descobrir a maneira mais prática de se comunicar com eles. Qual linguagem vai ser comum aos humanos e a eles para poder ela saber, e a humanidade toda junto com ela, o que é que eles querem ali. Então vale a pena. A Chegada é considerado aí por alguns um dos 20 melhores filmes da década. E eu deixo para você aí, que você quiser procurar na Netflix. E a outra que não podia deixar de passar, é recente lançamento aí nas livrarias, é um livro, uma sugestão de uma leitura aí, uma leitura de um dos nossos jornalistas conceituados aí na área de história, o Laurentino Gomes. É o livro Escravidão, volume 1. Você que ainda não leu, vá atrás desse livro. Vai contar um pouco da sua história. A história do Brasil está forjada muito em cima desse fato histórico. A Escravidão, volume 1, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. Ele narra com maestria alguns dos fatos contados e pesquisados por ele, sobre essa que foi, aqui no Brasil, uma das grandes construções feitas da nossa sociedade, passa pela escravidão, né? Já dizia o sociólogo Gilberto Freire, né? Quando você lê Casa Grande Senzala, você vai ver como é que o nosso Brasil foi criado. E esse livro ele vem na mesma tônica. Ele vem com essa pegada sociológica, onde Laurentino vai nos contar algumas curiosidades, como por exemplo uma que eu posso já soltar aqui um spoiler, como por exemplo a Igreja Católica, ela comercializava escravos aqui. Ela era uma grande comerciante de escravos aqui no Brasil. Tinham várias negociações que eram feitas através da Igreja Católica com os franciscanos na chegada no Brasil. Os franciscanos, inclusive em Olinda, eles comercializavam, faziam troca de escravos como uma mercadoria para fazer caixa, né? Fazendo trabalho mercantil e capital para fazer caixa para a ordem franciscana no Brasil. Lá em Olinda, por exemplo, eles tiveram um número grande de escravos, os franciscanos, e ninguém sabe disso, né? As escolas não nos contam isso. O Laurentino vai contar isso com maestria. E tantos outros fatos históricos que são registrados nesse livro de Laurentino Gomes, que não é uma ficção, quase que um documentário em livro. E eu deixo para vocês a Escravidão, ou melhor, Escravidão, volume 1 de Laurentino Gomes. É muito interessante. Se alguém não conhece o Laurentino Gomes, pode tentar conferir a entrevista dele no Roda Viva, que é desses últimos tempos, quando ele lançou o livro. E vale a pena também conferir a entrevista, onde ele conta alguns fatos que estão no livro. Se você quiser ter mais curiosidade sobre o livro, vai lá na internet, no YouTube, ou em algum Spotify, ou em alguma plataforma de podcast, conferir a entrevista dele no Roda Viva, que ele vai também dar algumas pílulas sobre o que ele conta nesse livro. Tem uma que é muito interessante, por exemplo, quando alguém de fora aqui do Brasil, não me lembro agora se era um iugoslavo, era alguém que estava aqui no Brasil na época, e descreve sobre um escravo, ele descrevendo um escravo sendo torturado, escrevendo isso numa carta para a sua terra natal, e aí ele consegue essa carta e ele transcreve essa carta no livro, onde o cara fala de um escravo sendo torturado, por exemplo, com óleo quente, né? Onde derramavam óleo quente na pele do escravo. Então vale a pena. Se você não leu ainda, se você não encontrou esse livro, vá na livraria, procure na internet, compre também e tenha isso em casa, porque vale a pena. São livros que você volta para ler novamente, então vale a pena adquirir o livro e ter na sua biblioteca pessoal. Então é isso, pessoal. Foi muito bom ter estado com você essa semana
Nós tivemos aí algumas coisas inusitadas, como o Oscar, por exemplo, e essas falas dos nossos líderes aí que estão por aí. E deixando essas dicas culturais, a gente se despede de você e continue nos acompanhando nas plataformas. E até a próxima. Um grande abraço.